Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, como prometido, né? Estou fazendo esse vídeo aqui de correção dos exercícios do PET de Biologia da primeira semana, né? Ah, na verdade, esses primeiros exercícios, eles são mais fáceis porque a gente já está estudando, né? Classificação biológica, taxonomia, nomenclatura binomial. Então, na verdade, eles vão servir mais como uma para relembrar mesmo, né? Uma revisão para vocês aí. Então, o primeiro exercício vem trazendo para a gente. Se você perguntar a um morador da Amazônia o significado da expressão lachesis muta, provavelmente ele não saberá. Entretanto, ele conhece o perigo representado pela picada da surucucu, serpente peçonhenta que habita as florestas da região. E ele traz para você a primeira questão. Por que os cientistas e pesquisadores preferem utilizar a denominação lachesis muta ao invés de surucucu? Então, nós falamos muito isso em sala de aula, né? Com relação ao uso da nomenclatura científica. Por que é necessário esse nome científico para cada espécie de organismo? Porque em determinadas regiões, né? Um animal, uma planta pode ter um nome, em outra região pode ter outro. Então, o nome popular pode variar muito. É a mesma espécie, mas pode variar o nome. Então, para não haver nenhuma confusão no meio científico, quando se está estudando algumas espécies, é que se criou a nomenclatura binomial, né? A nomenclatura científica. As regras para fazer um nome para uma determinada espécie. Aí sim, esse nome científico é sempre o mesmo. Então, eu coloquei aqui, né? No meio científico, o uso da nomenclatura científica para designar qualquer organismo vivo é ideal, pois segue as regras da nomenclatura binomial e, assim, ele será único para cada espécie. Qualquer pesquisador poderá identificar qual organismo está sendo analisado. Diferentemente, o nome popular pode variar muito de uma região para outra, pois depende de traços sociais, culturais e linguísticos de cada grupo de pessoas. Na sala de aula, a gente até deu o exemplo, né? Por exemplo, se você falar, eu vou comer uma mandioca hoje, e lá no Nordeste ele falar macaxeira, é a mesma coisa, né? É o mesmo alimento, a mesma planta, só que com nomes populares diferentes. Então, quando você precisa chamar no meio científico qualquer espécie, o ideal é que se use a nomenclatura científica baseada nas regrinhas lá de nomenclatura binomial que a gente já viu. Na mesma questão, ele traz a letra B. O que representa cada uma das palavras que compõem o nome científico dessa serpente? Então, a gente já falou também sobre a nomenclatura binomial, né? Então, a primeira palavra, que nesse caso aqui é lachesis, é o epíteto genérico. Inclusive, na aula de biologia da Rede Minas, essa semana, o professor falou sobre isso, né? Sobre epíteto. Então, o epíteto genérico é o primeiro nome, indica o gênero a qual essa espécie pertence. E a segunda palavra, que aqui no exemplo do exercício é muta, é o epíteto específico, permite designar as espécies diferentes dentro do mesmo gênero. Lembrar que dentro de um mesmo gênero você pode ter várias espécies diferentes. Então, se ela tem lachesis aqui como o epíteto genérico, e podem existir outras cobras com esse mesmo nome, esse primeiro nome, né? Que designa o gênero. Já o segundo nome, que é específico, que é o epíteto da espécie, cada espécie tem o seu, né? É individual para cada uma. Ele traz a letra C também para a gente na primeira questão. Lachesis muta designa uma espécie. Biologicamente, o que isso significa? Então, assim, está perguntando para você qual que é o significado de espécie para a biologia, né? Então, se você for colocar de uma maneira geral, espécie pode ser definida como um conjunto de indivíduos muito semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis, isto é, sejam capazes de se reproduzir. Então, assim, toda vez que a gente fala de espécie, são aqueles organismos que têm características em comum
e que quando cruzam entre si, né, vão acabar gerando descendentes. E esses descendentes também têm que ser férteis, ou seja, poder ter a capacidade de perpetuar a espécie, né? Um exemplo, todos os seres humanos do planeta, né, por exemplo, independentemente do país de origem, pertencem à mesma espécie, que é a sapiens, né? E a gente tem aí o nome científico da espécie humana, que é Homo sapiens. E por último, a letra D traz para a gente aí, né, o nome científico da surucucu, da cascavel, da jararacuçu e da jararaca verdadeira, né? E fala para a gente que todos esses organismos aí, todas essas cobras, elas pertencem à mesma ordem, que é a esquamata, né? Que outras categorias taxonômicas certamente são comuns a essas serpentes. Aí tem que lembrar do que a gente trabalhou em sala de aula, né? A gente tem lá os taxons, as categorias taxonômicas, que vai lá, começa no reino, que é a categoria mais ampla, e vai até a espécie, que é a categoria mais específica. Quando você tem vários organismos dentro de qualquer uma dessas categorias taxonômicas, acima dela, então, aqui no caso, acima de ordem, todas essas cobras vão estar nas mesmas categorias. Abaixo da ordem, a gente vai ter, cada organismo ter uma categoria taxonômica diferente. Então, para essa questão aqui, as únicas classes taxonômicas que são iguais é reino, filo e classe. Aí tem que lembrar do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? A questão número 2. Observe a tirinha abaixo. Então, você tem um urso negro discutindo com um urso branco, né? Falando que o urso negro falando que eles são os melhores, os brancos é que são os melhores, o urso negro, o urso branco, e aparece o panda no final, chamando os dois de babaca pela discussão. E vem a questão: qual categoria taxonômica distingue os personagens da tirinha baseada no objeto da discussão deles, né? Então vamos lá. Os ursos, em geral, apresentam a mesma classificação biológica para as primeiras categorias taxonômicas. Então, todos os ursos são do reino Animalia, do filo Chordata, da classe Mammalia, da ordem carnívora, da família Ursidae e do gênero Ursus. Só que o que vai acontecer? Então, de acordo com a questão, a única categoria que diferenciaria o urso negro, o urso branco do urso panda é a última categoria, que é a espécie, né? Que é aquela categoria muito específica que depende das características a análise de muitas características de um grupo de organismos. Então, aí a gente tem aqui o urso negro, que é chamado de ursos americanos, o urso branco ou urso polar, que é o urso marítimos, e por último a gente tem o urso panda, que é o urso melanoleucos. O que acontece aqui nesse caso? Se você reparar, até no gênero, né, que é o gênero ursus, eles têm o mesmo primeiro nome. Só muda o segundo, americanos, marítimos e melanoleucos, tá? Só que tem um detalhe nessa questão. Se você for estudar sobre o urso panda, você vai ver que ursus melanoleucos foi o primeiro nome científico dado para o panda. Só que depois, quando os cientistas foram analisar principalmente a parte de ossos, de mandíbula dos ursos pandas, eles acabaram percebendo que deveria se criar um novo gênero, tá? Dentro dessa família Ursidae. Então, se criou um novo gênero, que é o Ailuropoda, e Melanoleuca continuou o mesmo, tá bom? Mas, para a questão em si, tá até com um asterisco aqui embaixo, né? Para a questão em si, seria o primeiro nome Ursus para todos e mudando somente o segundo nome, que refere-se à espécie, que é o epíteto específico. E a questão número 3 traz para a gente aí, considere a seguinte tira, né? Aí é o Nickelnauser falando, né? Uma mosquinha de banana. Aí a mosquinha fala para ele, você deve estar me confundindo, sou uma Drosophila melanogaster.
Aí o Nick Nauza sai chateado, né? Com licença, não suporta esses nomes artísticos. Então, tomando como ponto de partida o último quadrinho da tira, no qual o rato faz referência ao nome científico da mosquinha da banana, como se fosse um nome artístico. Responda. Letra A. Qual a importância da utilização de nomes científicos para identificar organismos? Então, o nome científico é uma forma de se reconhecer uma espécie universalmente. Como a gente já disse, né? O nome científico ele é criado para que qualquer pessoa que esteja estudando alguma espécie, algum organismo, consiga identificá-lo em qualquer lugar do mundo, porque ele não muda, né? Ele vai permanecer ali para para todo meio científico é sempre o mesmo nome. Por isso que o nome científico é ideal na área dos estudos, da pesquisa e tudo mais. Na letra B, ele traz: por que se usa o latim como língua para atribuição desses nomes? A gente já viu, né, isso em sala de aula, dentro das regrinhas da nomenclatura binomial, o uso do latim para poder desenvolver, né, criar esses nomes científicos. E o motivo né, porque o latim é uma língua morta, ou seja, não muda a gramática nem a fala. Eu até comentei com vocês em sala de aula a questão de reformas ortográficas, como a gente teve na língua portuguesa no Brasil há pouco tempo, né? Se a gente utilizasse uma língua ativa, né, hoje em dia, para criar nome científico, toda vez que tivesse uma reforma ortográfica, a gente precisaria fazer o quê? Mudar todos os nomes científicos de todos os organismos. Então, como o latim é uma língua que não é utilizada por nenhuma civilização atual, né, considerada uma língua morta, não vai sofrer nenhuma mudança de gramática, de ortografia. Então, a partir do momento que você cria um nome, utilizando o latim, ele vai ser aquele lá, né, indefinidamente. Então, aqui, ó, os nomes são criados uma vez e permanecerão os mesmos sempre. Então, gente, a gente fica por aqui. A correção dessas atividades da primeira semana é mais rapidinha mesmo, né? Espero ter ajudado vocês aí na correção dos exercícios de vocês. Fiquem em casa, fiquem bem, tá? E vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente. Semana que vem vocês vão receber o roteiro da segunda semana e na sexta-feira que vem a gente posta um novo vídeo fazendo a correção. Vou tentar também conciliar meus horários para que a gente possa fazer lives, tá ok? Mas isso aí tudo eu vou avisar para vocês no grupo. Tudo de bom para vocês, segundos anos, tá? Estudem bastante, se esforcem e vai dar tudo certo.